A economia americana segue dando sinais progressivos de desaceleração. Agora, um colapso no mercado de trabalho, números muito abaixo do que eram esperados pelos economistas nos Estados Unidos, pelo mercado, que praticamente confirmam os cortes de juros, mais de 2 cortes de juros até o final do ano. A grande resposta agora é como que o mercado vai reagir a isso. A gente já viu uma resposta positiva ao longo dessa última semana, mas tem muito para a gente discutir sobre esses cenários até o final do ano e a perspectiva para o Bitcoin e para o mercado. É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, passar por todos esses pontos, fazer uma análise macroeconômica completa para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Inclusive, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui, estamos chegando nos 13 mil inscritos. Bora lá, pessoal, mais um vídeo aqui no nosso novo escritório. Semana passada, inclusive, eu fiz o curso Mapa do Novo Ciclo aqui no canal. Agradeço pra caramba todo mundo que participou. Foram 3 aulas muito legais. E agora, voltando à rotina, a gente volta com a consultoria gratuita da sua carteira. Primeiro link aqui na descrição, você cai no meu WhatsApp, você preenche o formulário com as informações da sua carteira, cai no meu WhatsApp e eu avalio a sua carteira gratuitamente. Eu dou alguns toques ali sobre a sua estratégia dentro do mercado cripto e, claro, você consegue tirar suas dúvidas diretamente comigo. Sim, sou eu mesmo que te respondo ali no WhatsApp. A gente troca uma ideia sobre a sua carteira, sobre a sua estratégia e nesse momento, que é um momento muito decisivo do ciclo, que tem muita gente com muita dúvida, você sai sem dúvidas nenhuma e, claro, com uma opinião profissional ali em torno da sua carteira. Não desperdice essa oportunidade, até porque é 100% gratuito. Primeiro link aqui na descrição. Mas sem mais enrolações, pessoal, bora falar sobre o cenário macroeconômico atual. Bora falar primeiro do cenário perfeito, que é um cenário que a gente quer ver daqui para frente, que se esse cenário se concretizar, a gente está falando do mercado passando por uma pernada, passando por uma fase de alta muito forte nesses últimos meses do ano de 2025. Gabriel, que cenário é esse? É um cenário macroeconômico que envolve inflação em queda nos Estados Unidos e a economia dos Estados Unidos desacelerando. Mercado de trabalho, mais desemprego, menos consumo. Gabriel, por que isso é bom? Isso não é uma crise econômica? Claro, uma super crise econômica, uma recessão nos Estados Unidos, uma quebradeira da economia americana, a gente não quer. Isso é ruim para os mercados, isso causa muito receio, muito medo, muita aversão ao risco nos investidores. Porém, um cenário de desaceleração econômica gradual força o Banco Central, os agentes econômicos americanos a cortarem a taxa de juros e incentivarem os investidores a movimentar a economia e injetarem liquidez na economia. Isso, historicamente, é muito bom para ativos de risco e muito bom para o Bitcoin. Bitcoin que nos últimos 2 anos vem andando muito correlacionado à macroeconomia, principalmente à macroeconomia americana. Dito tudo isso, esse é o cenário perfeito, isso é o que a gente quer ver daqui para frente para as nossas moedinhas subirem. Qual que é o cenário atual? Nessa semana a gente teve alguns indicadores bem relevantes, tá? No começo da semana, na verdade na terça-feira, a gente teve a revisão do payroll. O que isso significa? Revisaram todos os dados de mercado de trabalho dos últimos 12 meses para ver se os indicadores que haviam sido divulgados estavam certos ou errados. E houve uma revisão muito grande para baixo. Ou seja, divulgaram que o mercado americano, que o mercado de trabalho estava de um jeito, mas na verdade estava completamente diferente. Tiveram que revisar para ver que estava errado. Estranho, hein, Gabriel? Vamos falar sobre isso. Segundo ponto, a gente viu na quarta e na quinta-feira 2 indicadores de inflação. O PPI e o CPI. O PPI veio levemente abaixo do esperado, uma inflação um pouco mais fraca, e o CPI veio em linha com o esperado, em linha com o que o mercado esperava. Vamos analisar esses 2 indicadores, que o que a gente quer ver é a inflação caindo e o mercado de trabalho caindo também. Ou seja, o mercado de trabalho desacelerando, mais emprego significa uma economia cada vez mais enfraquecida. Vamos analisar os 2 pilares da análise macroeconômica, do cenário macroeconômico atual, de uma forma separada. Primeiro vamos falar do nosso querido payroll que sofreu uma revisão. O payroll nada mais é do que um indicador que mostra quantos empregos foram criados e quantos empregos foram destruídos, ou seja, quantas pessoas foram demitidas nos Estados Unidos. É basicamente o resumo do mercado de trabalho americano. E a gente consegue ver que nesse gráfico mostra as revisões anuais, todo ano, desde 2006, quanto que foi essa revisão do payroll do ano anterior. E a gente consegue ver que a gente teve a maior revisão da história, menos 911 mil vagas de emprego foram revisadas, ou seja, o mercado, os agentes econômicos imaginavam que 1 milhão de pessoas a mais
estavam empregadas do que realmente estão. Porque as pesquisas que foram divulgadas por órgãos oficiais do governo americano estavam erradas. Em termos de magnitude aqui, como eu já falei, a gente está falando da maior revisão do payroll na história do mercado americano e virtualmente não houve criação de emprego no último ano do governo Biden. O que isso significa? Significa que mais pessoas foram demitidas do que contratadas no último ano do governo Biden. Hoje, pela primeira vez desde 2020, a gente tem mais pessoas desempregadas nos Estados Unidos do que vagas de emprego em aberto. É um colapso muito grande do mercado de trabalho americano, que, segundo o próprio Fed, é a prioridade dele. O Jerome Powell, 2-3 semanas atrás, falou: hoje nosso maior risco, que a gente entende que é o maior risco para a economia americana, é o aumento da taxa de desemprego. Porque esse é um grande indicativo, é um grande termômetro do futuro do consumo da economia americana, do futuro da receita das empresas. Porque se as pessoas, os trabalhadores, estão sendo demitidos hoje, eles vão parar de consumir no futuro. Esse dado por si só, ele já justifica em boa parte os cortes de juros nos próximos meses, tá? E já se justifica uma preocupação muito grande em relação ao estado da economia americana e uma possível recessão no futuro. Embora esse cenário recessivo de grande crise nos Estados Unidos ainda esteja um pouco distante. Os outros indicadores de consumo, principalmente, não apontam para isso. Mas vamos fazer uma análise um pouquinho mais completa, tá? Uma visão geral da economia americana. O outro indicador, o outro pilar que a gente tem que observar é a inflação. Já em relação à inflação, a gente tem um buraco um pouquinho mais embaixo, a gente tem um problema um pouquinho maior. A gente está vendo a inflação estagnada acima dos 2% há muito tempo. A gente consegue ver esse indicador que mostra a variação, a média móvel de 12 meses, de 6 meses, de 3 meses do CPI, que é um dos indicadores de inflação nos Estados Unidos. E a gente consegue ver como ele estava dentro da meta, em torno dos 2% pré-pandemia. Teve um disparo durante a pandemia, obviamente, e a inflação ela veio corrigindo até 2024, mas nos últimos 12 meses ela não teve nenhum avanço. Inclusive, a média móvel de 3 meses da inflação, nesse momento, está mais alta do que estava 12 meses atrás. Então, virtualmente, a inflação nos Estados Unidos não houve avanço nenhum ao longo desses últimos 12 meses, inclusive pode até haver um aumento ao longo dos próximos meses, e o problema é que ele estagnou acima da meta, acima da faixa de 2% estabelecida pelo Fed. Aqui a gente já pode estar sentindo, por exemplo, o efeito das tarifas dentro do preço dos bens nos Estados Unidos, ou até mesmo o efeito da desvalorização do próprio dólar, que vem passando pelo seu pior início de ano não, né, que nós já estamos em setembro, das últimas décadas. Então, fazendo um resumo de como é que está a economia americana, eu peguei aqui um estudo que foi feito pelo Igor Mundstock, um estudo muito legal mesmo, que mostra todos os indicadores da economia americana agregados anualmente desde 2022. Então, a gente vê o payroll. O payroll ele teve uma queda muito clara nos últimos 4 anos. Então a gente consegue ver a economia americana contratando cada vez menos, o mercado de trabalho cada vez menos aquecido de uma forma extremamente agressiva. Mesma coisa para a taxa de desemprego, que saiu da faixa de 3,70% para 4,20%. A gente teve sim um avanço do desemprego de 2024 para 2025. Clara desaceleração de 2023 para 2025. Também. E já a inflação é onde continua sendo ali a pedrinha no sapato. A inflação não viu um avanço muito claro de 2023 até 2025. Então o cenário que a gente vê é um cenário de desaceleração econômica, mas ainda inflacionário. A grande dúvida que fica aqui é como o Fed vai interpretar isso e vai agir em torno disso. O Jerome Powell já deu algumas sinalizações que ele deu o braço a torcer, de que ele vai priorizar essa visualização de que a economia americana está desacelerando muito rápido, eu não quero uma crise do mercado de trabalho, eu não quero uma crise de consumo, eu não quero uma crise de crescimento, e a partir de agora nós estamos olhando de outra forma para a meta de inflação. Antes a inflação, a meta era 2%. Agora talvez a gente olhe para uma faixa de 2 a 3% como o novo normal. E muito provavelmente vai ser dessa forma. O próprio mercado já começa a se questionar que o Fed deveria não só cortar os juros em 0,25% na próxima reunião, mas deveria cortar em 0,50%. Porque o cenário que o Fed acreditava que estava no mercado de trabalho, na verdade está muito pior. E a inflação, Gabriel,
não importa, não dá para ter uma crise do mercado de trabalho, não dá para ter um colapso do mercado de trabalho e do desemprego nos Estados Unidos. Essa deveria ser a prioridade do Fed e ele deveria deixar a inflação em segundo plano nesse momento e não pensar nisso e cortar os juros mais do que o 0,25%, que seria o normal para essa próxima reunião. Essa passou de ser uma opinião do mercado para começar a virar uma aposta do mercado. Quando a gente observa as probabilidades de corte de juros para a próxima reunião de setembro, no dia 17 de setembro, alguns dias da partir daqui, nós já temos 100% de certeza, 0% de probabilidade de não ter corte de juros. Antes a gente tinha 90% de probabilidade de um corte de juros de 0,25%. Agora é 88% de probabilidade de um corte de 0,25% e 12% de probabilidade de um corte de 0,5%, cortar mais ainda os juros. E olhando para 2025, de 3 a 4 cortes esse ano. Como assim 4 cortes, Gabriel? Ao invés de cortar 0,25, 0,25, 0,25, em alguma dessas reuniões cortar 0,5%. Então, o mercado que antes estava na dúvida se teria apenas um corte em 2025, já passou a praticamente ter certeza que vai ter mais de um corte e começar a discutir 3 ou 4 cortes. Tudo isso porque o mercado de trabalho está muito mais fraco do que o mercado esperava. Do que o mercado esperava não, do que o mercado achava que estava. Dito tudo isso, vamos recapitular esse cenário e tentar entender um pouco a interpretação de cripto em relação a isso. Frente a esses dados macroeconômicos, o mercado reagiu positivamente. A gente vê no momento que eu estou gravando esse vídeo, aqui Solana acima de $220, Bitcoin acima de $114 mil. Então o mercado todo já passou por uma reação positiva, mas não passou por um rally de preço muito forte. Ainda existem dúvidas nesse cenário. O mercado de trabalho está desacelerando, mas será que está desacelerando muito forte e vai virar uma recessão? Recessão é ruim, então a gente precisa esperar um pouco ainda. A inflação, será que ela vai reacelerar daqui para frente? O CPI veio em linha, mas e o PCE, que é um outro indicador de inflação mais importante? E se ele reacelerar, e se ele vier mais forte? Será que realmente o Fed vai cortar 3 vezes os juros? Então, o cenário ainda é um cenário um pouco dúbio e desafiador. O que faz parte, os indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos, eles estão mudando muito e sendo revisados. Quando você tem um indicador divulgado, o mercado vai e precifica esse indicador e um mês depois ele é revisado para um novo indicador completamente diferente, um número que não era o que o mercado esperava, o mercado fica confuso sobre como reagir em relação a isso. Então, recapitulando, olhando para esses dois pilares macroeconômicos nos Estados Unidos e como que isso deve reagir ao mercado, vamos desenhar um cenário daqui até o final do ano. A gente tem um cenário de reunião de Fed em setembro e os cortes nessa reunião já estão precificados, os cortes de 0,25. Se tiver 0,25 de corte, Gabriel, o mercado tende a reagir com uma volatilidade muito grande? A tendência é que não, parece que em parte esse corte já está precificado. O que vai causar uma reação à volatilidade no mercado seria a fala do Jerome Powell em relação a possíveis cortes futuros ou novos indicadores que mudem o cenário para outubro e dezembro. Por enquanto, a expectativa do mercado é de mais cortes de juros. Quanto mais o mercado tiver certeza que teremos cortes de juros ou mais cortes de juros do que está sendo esperado, dentro de um cenário em que não, a economia americana não está numa crise, ela está desacelerando. Isso vai fazer com que a gente tenha corte de juros ao longo dos próximos meses. Quanto mais essa previsão do mercado se tornar uma certeza, mais o mercado tende a ir precificando esse movimento e tendo um movimento positivo. Então, o cenário bom aqui seria um cenário de corte de 0,25 agora em setembro, corte de 0,25 em outubro, com uma inflação controlada, ou seja, não subindo muito e o desemprego ainda em alta. E em dezembro, não tem reunião em novembro, e em dezembro, mais um corte de 0,25, talvez até 0,50 ou 0,50 antes, também com cenário de inflação controlada, não explodindo, e o desemprego em alta. Uma continuação do cenário, que é o cenário que a gente viu agora em setembro. Esse é o cenário positivo, e aqui, muito provavelmente, o mercado renova a máxima histórica e a gente vê uma euforia parecida com o que foi a euforia de final de 2024. Novembro, dezembro, janeiro de 2024, janeiro de 2025, foi o cenário de cortes de juros e todo mundo esperando mais cortes de juros. E o mercado, vocês viram, dominância do Bitcoin desmoronou, o mercado, cara, passou por um rally de alta muito forte.
esse cenário que está na tela para vocês muito provavelmente causaria um rally de alta muito forte. Hoje é o cenário que parece ser mais provável, por isso que eu me mantenho otimista, tá bom? Mas, obviamente, ser mais provável não significa que era uma certeza, que é cravado que isso vai acontecer. O cenário ruim é o cenário do desemprego parar de subir e a inflação subir mais e mais e mais. O que isso significa? O mercado de trabalho está desacelerando, aí ele para de desacelerar, às vezes ele volta até a melhorar, e a inflação continua subindo, subindo, subindo. Aí o Fed fala, cortei os juros em 0,25, não vou cortar mais. Agora, corte de juros só em 2026. É a cara de Jerome Powell fazer isso. Porém, esse cenário, hoje, pela crise, pelo colapso do mercado de trabalho iminente nos Estados Unidos, que é o que os dados estão mostrando, é muito improvável que só tenha um corte de 0,25. Por isso que parece que estamos muito mais próximos de 3 cortes de juros do que de 1 corte de juros para esse final de ano. Dito tudo isso, como que a gente traduz essas probabilidades dentro de uma estratégia? Tem a caixa, correções, não uma correção, mas correções são sempre prováveis, são sempre possíveis, ainda mais quando estamos falando de cripto. Não aposte tudo no começo de uma alt-season. Se tiver vários cortes de juros, Gabriel, a probabilidade da dominância do Bitcoin cair, cara, historicamente é o que acontece. Mas não aposte tudo nisso, tenha uma gestão de risco dentro da sua carteira. Bitcoin acima, rompendo máxima histórica, acima de 220, 120 mil dólares, 130, 140, é uma sinalização de realização de lucro gradual e colocando dinheiro no bolso. Não espere uma alta infinita para realizar lucro e colocar dinheiro no bolso. Enquanto Bitcoin abaixo de 110 mil dólares, para quem tem caixa, é um posicionamento de compra, porque, na minha visão, obviamente, aí depende muito se você concorda comigo, o mercado pode corrigir no curto prazo, mas a tendência de médio e longo prazo ainda é de renovar máxima histórica, renovar a alta. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, nós estamos num cenário que está cada vez mais caminhando para ser um cenário ideal para os cortes de juros, ideal para o mercado passar por novos rallies, novos movimentos de alta até o final do ano. Obviamente, existem riscos e riscos relacionados a uma possível recessão nos Estados Unidos. Se o desemprego subir muito rápido, o mercado desacelerar muito rápido, isso deixa de ser algo bom e passa a ser algo ruim. O mercado ele muda muito rápido de bad news is good news para bad news is bad news. Então, uma notícia ruim, um dado macroeconômico que mostra que a economia está ruim, às vezes é uma notícia boa. Mas se estiver muito ruim, vira uma notícia ruim. É a dinâmica dos mercados de investimento, não sou eu que dito as regras do jogo, eu só tento jogar com as regras debaixo do braço. Parte dos cortes, pelo menos esse corte de 0,25 em setembro, na minha visão já está bem precificado, tá? Essa alta recente do mercado está na conta disso. E vamos ficar de olho nos próximos indicadores, principalmente mercado de trabalho e inflação, com certeza farão muito preço no mercado e vão mudando essa expectativa. Hoje o mercado inteiro está na conta de corte de juros e análise macroeconômica, é o que vem fazendo preço em cripto, é o que tende a continuar fazendo preço. Muitas manchetes, muitos indicadores econômicos, toda a atenção está em torno disso, logo toda a minha atenção também estará e eu sempre trarei atualizações da melhor qualidade possível para vocês. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aqui, sua visão em relação a tudo isso que está acontecendo, eu quero saber a sua opinião e deixe claro uma sugestão pro próximo vídeo. Eu sempre pego as sugestões de vocês e gravo as próximas análises aqui do canal. Lembrando que no primeiro link da descrição você cai no meu WhatsApp, bora bater um papinho aí, bora tentar te ajudar de alguma forma dentro desse mercado, falando sobre sua carteira, falando sobre cripto, falando sobre macro, ou falando até sobre Corinthians, se você gostar de falar de futebol. Até o próximo vídeo, pessoal.